Meanwhile, let's get... Thank you very much. You don't have the cards. Дякую вам за 2020. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Iraq Shiite militias in Syria and Iraq. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Fala Sério Total. Antes de qualquer coisa, estou aqui hoje com o meu grande amigo Mário Del Ferro, economista, defensor aqui de teses fantásticas, maravilhosas, e hoje vamos bater um papo com ele, tá? Dando continuidade, claro, a parte essencial, porque não dá para a gente avaliar agora mais a geopolítica sem analisar também as questões econômicas, tá? Então, vamos partir um pouco mais agora para a parte geoeconômica, para que a gente possa desvendar algumas coisas para que o cenário fique mais completo para todos vocês, tá? Então, como todos já sabem, aqui a gente tem um quadro especial aqui toda sexta-feira com o Josué Coimbra, também economista, e agora vamos ter hoje esse programa especial aqui com o Mário Del Ferro, tá? Que aceitou aqui o nosso convite. Tá? Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, Mário Del Ferro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Prazer é meu, Ricardo. Muito obrigado. Maravilha, então. Bom, vamos lá, pessoal. Como o pessoal já sabe, sim, hoje o programa é gravado em razão aqui do horário do Mário aqui. Não dava para fazer a live nesse horário aqui que a gente está fazendo essa gravação agora, tá? Então, vamos que vamos, mas não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar aquele like legal, porque assim são vocês que patrocinam o nosso canal, tá bom? E assim a gente consegue manter as lives com qualidade, viram? Já arrumei o som. Beleza, pessoal? Vamos lá. Bom, Mário, uma coisa a gente diz aqui que é a mudança contínua e está sendo muito rápida a mudança do cenário geopolítico, tá? Se por um lado a gente imaginava um cenário longínquo, ali tinha muita gente que falava, o dólar não vai enfraquecer, vai demorar uns 30 anos ainda, não é assim, tudo mais. Eu vejo que muitos da previsão relacionada ao dólar talvez se decepcionem um pouquinho, porque a coisa está cada vez mais acelerada. Você concorda com essa afirmação ou não? Bom, vamos acompanhar, não é? Porque não é a primeira vez, né, que, inclusive acadêmicos, eles já chegaram a desafiar, a questionar, melhor dizendo, a hegemonia do dólar na economia internacional, né? No sistema financeiro internacional como um todo, né? Dos anos 70, não é? Da crise de Bretton Woods, não é? O hiperendividamento, né, da economia americana devido à guerra do Vietnã, por exemplo, já gerou um questionamento, não é,
naquele momento da hegemonia do dólar. E eles se recuperaram, né? Impuseram o acordo de Plaza, né, nos principais desafiantes, que eram a Alemanha e o Japão, né? Foram obrigados a apreciar a, a sua moeda nacional, né? E o dólar acabou, consequentemente, se depreciando, né? Foi um acordo, né, entre os países, e aí o dólar acabou recuperando sua hegemonia. O período foi chamado de diplomacia do dólar forte, né? Bom, isso é um ponto, né? Então temos que observar, né? Mas é claro, né, que se os Estados Unidos eles conseguirem agindo, não é, como o Ian Bremmer ele gosta de falar, né, o Big Ape, né? A lei da selva e os Estados Unidos é o Big Ape, né? É natural que os países eles comecem a buscar alternativas, né? Eles já estavam buscando, não é novo, né? Não é nova essa ideia de diversificar as transações com outras divisas, né? Mas o dólar ele ainda é a moeda predominante, né? Devido ao seu caráter fiduciário, né? Mas isso já está Uhum. mudando, né? E agora a gente vê, né, nos BRICS, né, eles se reunindo e discutindo a ideia de implementar um PIX, não é, de um sistema de pagamento instantâneo entre os países membros, né? Então isso já é um sinal de que a força bruta ela acaba acelerando tendências, mas ainda está cedo para a gente ter alguma conclusão, né? Então eu observaria mais. Tá. Só que você mencionou um período interessante que é a década de 70, né? Na década de Isso. 70 é quando a gente vai analisar com mais atenção, a gente nota que naquele momento a moeda fiduciária do dólar ela passa não mais pelo seu valor real, mas sim por a credibilidade dela está mais no fio do bigode, né? Do que qualquer outra Isso, não é coisa. mais o ouro. Exatamente. Tá. Antes era o valor do dólar era baseado no volume de reservas que os Estados Unidos eles tinham, Isso. basicamente. E depois da década de 70 para cá, nós tivemos vários outros elementos chaves que foram desencadeando diversas outras crises, tá? E a cada conflito que se desencadeava, claro, aumenta o tamanho da dívida com defesa, em razão da guerra, mas você tinha ali a especulação fazendo o seu papel primordial. Você tem um título, você vai vender ao longo prazo, tá? E aí é aquela promessa de pagamento com os Estados Unidos sendo o maior garantidor e mirando um número de papéis futuros com a garantia dos Estados Unidos. Só que tem uma coisa que chama atenção, que dessa vez esses papéis específicos dos Estados Unidos, eles não estão mais sendo um porto seguro, tá? Nós já tivemos ali algumas crises, como foi a apelidada das crises das dot-com, né, em 2003 isso. Nós tiveram uma solução ali meio que imediata, que foi manter os juros os juros em apenas 1%, né? Então você não tinha me corrija se eu tiver errado, tá? Nós não tínhamos mais um, um cálculo, eu não sei como é que chama isso, mas seria um cálculo mais eficiente, com maior eficiência para equalizar essa economia. Então, todo norte-americano ele teve finalmente aquele sonho da casa própria e todos eles puderam entrar em financiamentos de imóveis, tá? E nesse investimento e nessa fase de investimento todos conseguiam alcançar, criando ali as suas hipotecas a longo prazo. Só que muitos deles se lascaram quando chega a 2007, 2008, quando você tem uma nova crise que é decorrência da de 2003. Como eles mantiveram esse valor dos juros baixos, tá? Você criou uma bolha imobiliária, tá? E quando dessa bolha imobiliária, você vai ter o evento que a gente teve a partir de 2008, tá? É, essa medida, quando aconteceu, tá?
gerou ali quebra de banco, necessitando ali mais uma vez a intervenção do Estado para enfiar dinheiro, e o próprio governo norte-americano também fazia uso desses papéis, então ele também tinha papéis dentro do mercado, tá? E acabou se lascando em alguns momentos, e isso foi a participação do governo e a intervenção federal foi necessária para poder salvar justamente esse mercado que parece caminhar numa corda bamba o tempo inteiro, evidenciando uma falha em algum momento. Queria saber de você se nós estamos vivendo justamente as soluções da falha de 2008, já com o evento que a gente teve de saúde em 2020, tá? Agora, o conflito na Ucrânia, essa especulação com soluções imediatas, mas sem uma solução realmente eficiente. Como é que vocês estão vendo isso, vocês economistas? Eu só peço para ser uma linguagem mais bem clara para o público ter uma aproximação maior com a economia, sem precisar dos termos complicadíssimos, que às vezes você pega uma coluna do Valor Econômico, o pessoal vira e fala, eu não entendo nada, e é verdade. Precisa, às vezes, de um tradutor. Economês, exato, a gente é o temido economês, não. Bom, vejamos, o que você disse, né, em relação ao que aconteceu na crise de 2008, né, basicamente foi uma consequência das reformas efetuadas em 79, né, que foi aquela desregulamentação financeira, né, o capital, né, financeiro aí, você elimina as fronteiras desse capital e, consequentemente, ao eliminar as fronteiras do capital, ele vai aplicar onde é mais eficiente, né, ou seja, onde gera mais retorno para o investimento que ele tem. Então, no caso, era a China, né, então é a consequência que estamos vendo hoje, né, e o que aconteceu nesse período também foi a estagnação da produtividade, da renda real do americano médio, né, a produtividade aumentava, né, mas o salário real não acompanhava, o poder de compra, né, dele, né, não acompanhava esse aumento de produtividade, né, então isso acabou acontecendo, mas eles não se deram conta, não perceberam, não se incomodaram com isso, porque tinha crédito para suprir, né, essa perda de poder de compra deles. Isso acabou com a crise de 2008. Aí, veja, além dessa crise que você citou, né, das .com, das .com, teve também um fator geopolítico ali, né, que teve a guerra do Iraque, né, e então os Estados Unidos ele estimulou muito a economia, né, gastou muito dinheiro para financiar essa guerra também, né, então isso é uma coisa que temos que analisar, tá? Então, vamos lá, Sim. né, a questão, você perguntou sobre se essas movimentações especulativas, elas estão tendo alguma tentativa dos estados de melhorar, né, de deixar o sistema internacional mais estável. Infelizmente, isso não está acontecendo. Na verdade, a gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo, por exemplo, os Estados Unidos eles se voltarem contra, né, as regulamentações, né? Veja você, caso das Big Techs, né? E sistema financeiro ninguém mais se fala, né? Teve uma discussão na The Economist já há muitos anos, né, que inclusive se especulava que poderia haver outra crise de 2008, né, porque nada se fez, né, nada se fez em relação à livre movimentação dos capitais, né, financeiros especulativos. O que você poderia introduzir, talvez, seria, né, algum tipo de trava para a movimentação desses capitais especulativos, né? Mas aí você acabaria gerando uma fuga antecipada desses capitais em qualquer país que não fosse hegemônico, né, central, né, vital, né, no sistema capitalista, né, desse país, né? Então, acho que seria complicado. É interessante você mencionar isso, porque eles usam muito a questão da liberdade, né? A liberdade de mercado. Então, quando você vê o pessoal falando, não, temos que garantir a liberdade, traduz-se apertando a tecla SAP,
Aí eu já entrego a minha idade, né? A tecla SAP já não existe faz tempo, mas a grande questão é que quando você faz isso, você acaba deixando o mercado todo na mão de decisões e até de certas inconsequências, onde em 1929 a gente já teve os norte-americanos eles já passaram por essa experiência e precisou ali de uma intervenção mais agressiva, ao qual e muito se fala sobre, ou observa-se, né, o grande impulso dado pelos Estados Unidos foi em razão do Franklin Delano Roosevelt e o New Deal, né? Quando ele coloca o New Deal, coloca os sindicatos para funcionar, coloca estabelece ali regras trabalhistas e tudo mais dentro dos Estados Unidos, é a hora que a gente vai ter a grande fase da industrialização realmente do país, tá? E que muitos norte-americanos não gostam desse período, mas queira ou não, foi o período essencial para a própria economia estadunidense, né? Isso é curioso, no mínimo curioso, tá? E agora nós estamos vendo um cenário onde nós temos os Estados Unidos não tendo mais a confiabilidade, nós temos um bloco forte, tá? Que é o bloco de oposição do BRICS, né? Formado ali Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais os países novos membros, tá? E você tem você tem eles estão querendo já colocar aí o BRICS Pay, tem um sistema financeiro, um sistema de pagamento, o M-Bridge, muito mais eficiente com forma de pagamento imediato. Cortou-se ali os intermediários, tá barateando o custo, então você tem uma diferenciação agressiva do custo das relações comerciais entre países, né? E essa redução é mínima, tá? Se eu não me engano, ali, enquanto uma era $107 para fazer dentro de uma transação, na outra você tem 15, $17, ou seja, você tem uma redução agressiva, tá? Desses custos, ali do pagamento está disponível ali imediatamente, tá? Através do modelo de forma de pagamento. Então, você matou ali, nesse meio caminho, você matou metade dos custos do sistema SWIFT, né? Você tem Você parou de pagar aquele corretorzinho que fica ali atrás o banco corretor, que ficava ali de bituca só para esperando o pagamento entrar, tá? E falar, bom, o pagamento é meu e ponto. E você tinha um lucro centralizado em uma única moeda em um único país. Isso daqui é muito interessante. Agora, hoje você tem esse sistema onde você tem uma alternativa forte uma alternativa muito forte, né, que vem sendo criada, mas ainda carece de um sistema financeiro, né? Você carece de um sistema financeiro em muitos aspectos, e onde, desde a cúpula ali de Kazan, na Rússia, no ano passado, depois teve aí a cúpula aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e eu observei que, em muitos aspectos, eles querem trabalhar, a princípio, com as instituições internacionais, que nós temos tendo uma voz muito mais ativa e poder de voto e veto. No fim, a gente vê essa presença o tempo inteiro, tanto no FMI, tanto quanto na ONU, no Conselho de Segurança e tudo mais. Eles excluíram, por óbvio, ali, eu não vi nada do Banco Mundial, provavelmente é até óbvio por eles terem o Banco do BRICS, né? O Banco de Desenvolvimento do BRICS, tá?
mas carece em alguns aspectos de um sistema financeiro. Como é que você vê essa carência de um sistema financeiro? Você vê um sistema financeiro sendo essencial para esse modelo alternativo ou não? Bom, vamos lá. Eu acho que é delicado você buscar uma movimentação para construir um sistema financeiro alternativo quando mais da metade das transações do mundo elas ainda são em dólar, né? Então, assim, você ameaçar diretamente esse poder seria destrutivo, né, até para a China, né? Então, aí, tanto que eles nem têm esse interesse, né, de afrontar diretamente. Então, eu vejo que eles estão adotando uma estratégia paciente de diversificação das suas transações e de reservas também, né? Tanto que desde 2019 eles vão diminuindo, né, o volume de títulos públicos dos Estados Unidos que eles possuem. Hoje, o maior credor da dívida americana é o Japão, desde 2019. Né? Mas ainda assim, os chineses eles dispõem de 700 bilhões, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, de dívida americana. Mas eles estão sinalizando que estão diminuindo esse peso, né, digamos assim, porque, como se observa, os Estados Unidos ele não aparenta ser muito amigável com os chineses, né? E veja você também, né? Mas Uma isso outra não é uma moeda, sinalização, isso não serviria diga, como uma moeda de pressão por parte da China? também, mas ela está reduzindo, né? Ela está reduzindo, entre aspas, essa pressão, porque se você vender também, né, de uma vez, né, os seus títulos, né, desse tamanho, né, de tal montante, né, você também se enfraquece, né, porque você acaba tendo prejuízos, né, então acaba sendo uma faca de dois gumes, né, você meio que, como eu posso dizer, você agride o teu oponente, mas ao mesmo tempo você quebra a sua mão, digamos assim, né, então não é algo que os chineses gostariam de fazer, né? Então seria mais um instrumento que eles não gostariam de usar, né? Pois do contrário, eles estariam aumentando sua participação na dívida americana, não diminuindo. É um sinal de que eles estão buscando maior autonomia e não maior influência sobre os Estados Unidos, né? E para concluir, né, veja você também, né, um outro sinal de que eles não gostariam, né, de brigar diretamente com os Estados Unidos, né, propondo uma nova ordem internacional, né, é o discurso de que, né, o fato de que eles estão introduzindo o discurso de defesa do livre mercado das instituições vigentes. Da OMC, por exemplo, a China apoia o Brasil, por exemplo, na questão de denunciar o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos da OMC. Por exemplo, eu não vejo a China fazendo uma Sim. movimentação para criar outras instituições de um porte similar ao Banco Mundial, ao FMI ou à própria OMC. Na verdade, eu vejo ela tentando criar alternativas para a tentativa dos outros países, né, centrais, eu digo o Ocidente, de limitar a expansão que já está em curso da economia chinesa, né? Isso aconteceu porque não sei se os nossos ouvintes eles têm conhecimento, mas o que faz o FMI defender as políticas que defende é um sistema de votação, né? Cada país tem a sua cota e, consequentemente, seu poder de voto, né? Não é um voto unânime, não é um voto igual, né? Quanto maior a sua cota, maior o seu poder de voto. Então, consequentemente, né, quem tem mais poder no FMI É, são os países centrais, não a China. Então, a China ela foi crescendo na relevância, então ela percebeu que estava sendo barrada, então ela está criando alternativas, mas sem romper com a ordem internacional, porque ela se beneficia disso. uhum. Por que ela se beneficia disso? Porque ela é a economia industrial mais competitiva e inovadora atualmente. Que Porque você bom, defende liberalismo quando você está ganhando, né? que bom que você tocou nesse assunto, porque nós vamos. Você já deu uma introdução para a pergunta-chave da live de hoje, desse programa de hoje, aliás, né? Eu tô acostumado a fazer live, fazia tempo que eu não fazia uma gravação. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, Mário, só que nessa conta tem uma coisa que não bate, tá?
A gente tende a ouvir muito hoje, mas a conta não bate, isso daqui é real. Se a conta não bate, não tem negócio, tá? Hoje, os Estados Unidos ele está buscando, de certa forma, um processo, pelo menos é o que é falado, mas eu não noto isso daqui ao ver as políticas do Donald Trump dentro dos Estados Unidos. Ele diz que busca uma industrialização, mas ao mesmo tempo ele aplicou as taxações no mundo inteiro sem distinção, tá? E usa as taxações como uma moeda de pressão, tá? Não sei se é uma pressão com o objetivo de tentar falar, a gente não aplica sanções à toa, né? Daquele jeito que ele fala com as mãos, né? A gente não aplica sanções à toa, mas vão aplicar taxações, tá? Isso daqui realmente não ficou tão claro para mim, tá? Agora, vamos elocubrar aqui a seguinte possibilidade. Tudo bem, os Estados Unidos está taxando, está tentando equilibrar a sua balança comercial, que é o grande problema, até muito maior do que a própria dívida pública norte-americana, tá? A balança comercial ela é essencial para a gente fazer essa análise agora. Hoje, se os Estados Unidos eles conseguirem fazer com que o povo norte-americano saia desse processo de inércia, vamos supor que ele tem ali a fórmula mágica do Inspector Patronus, um abacadabra, que já seria até demais. Ele consegue ali colocar a sua... brota ali do nada um monte de indústrias para eles que vai falar, essa é a solução. Mas acontece que o produto norte-americano hoje, com o custo da terra, aí você vai ter o custo do aluguel, você vai... Mão de obra. Isso, mão de obra. Hoje a gente tem já não é de agora, né? Antes mesmo, já ainda ali no governo do Obama, do Barack Obama, antes mesmo do próprio Donald Trump vir, a gente já assistia a movimentações de grandes financeiras, grandes bancos, comprando terra, casas e imóveis a mais de 20% do valor. Foi, inclusive, noticiado isso na época, se eu não me engano, 2017, 2018, tá? Para controlar e manipular os valores do metro quadrado. Lá score quarter, lá a medição deles lá é completamente diferente, né? Então você tem ali mas aqui seria o metro quadrado. Você tinha isso para a criação de uma nova especulação imobiliária, ou seja, os mesmos erros de 2008, tá? E muita gente ali ficou... você tinha a sensação de falar, poxa, estou vendendo meu imóvel por 20% mais... Eu estou ganhando, a empresa está pagando 20% a mais no meu imóvel, uau! Só que você não conseguia comprar outro porque ao mesmo tempo você manipulava o preço do metro. Então, se você manipula o preço do metro, se o metro quadrado, por exemplo, vale 10 mil, tá? Você compra por 20% a mais, então nós estamos falando de mais 2 mil, né? 2 mil seria 12 mil, você consegue empurrar o preço para 12 mil. Só que o cara ele vendeu acreditando que é os 12, mas você já vendeu o papel, você aumentou para 14, porque lá é permitido isso, né? Mais ou menos essa conta, né? Você gera uma inflação de expectativas, né, no caso, né? Você vai sempre aumentando o preço na expectativa de que vão comprar com esse ágio, né? E aí você acaba gerando Exatamente. esse problema. E isso daqui é um problema que afeta até aqui o pessoal às vezes copia o modelo, vê como é que está funcionando lá, o privado, né? O cara que tem uma casa, ele fala, pô, vou usar o mesmo, porque está todo mundo usando isso, mas não sabe que no Brasil a regra é outra, né? Você tem uma regra, principalmente com relação a esses papéis, que não é tão simples assim, tá? Não é idêntica dos Estados Unidos. Mas não é esse caso da especulação imobiliária que eu quero entrar agora, tá? Aliás, quero fazer um programa muito bom sobre isso ainda em breve, tá? Agora, vamos lá. Nos Estados Unidos, a gente sabe que muitas coisas se baseavam no preço da terra, tá?
Então você tem o preço da terra, ele sempre foi, desde a fundação das colônias que foram para lá, tá? A terra sempre foi sagrada ali dentro da cultura norte-americana, tá? Então, o investimento imobiliário sempre se fez presente o tempo inteiro. O próprio Donald Trump se fez com o mercado imobiliário. Você vai ver que muitos dos grandes do, do- dessa nova linha, né? Eles passaram antes dessa nova linha de elite, né? Que se formou dentro dos Estados Unidos. Muitos deles passaram pelo mercado imobiliário antes, né? Então, vejo que ali isso daqui é um padrãozinho, tá? Que aqui no Brasil eles falam, não, investimento imobiliário não é o essencial, é o financeiro. Então tem essa queda de braço entre os dois, tá? Então, voltando para a realidade dos Estados Unidos, tá? O grande problema que eu vejo é se todas essas empresas, essas indústrias, hoje, e ainda mais com o preço do trabalhador norte-americano, é alto e hoje você tem uma educação com um preço alto lá também, tá? O que eu queria saber é o seguinte: essa 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 situação em si, ela não vai gerar um outro problema, porque o produto norte-americano ele não vai ser competitivo hoje com o BRICS. Não estou falando nem de China mais, estou falando do BRICS, tá? Dos países membros do BRICS. Ou seja, você soluciona um problema, mas na hora que você solucionar, você vai ter um outro que o seu preço não vai ser compatível com a realidade dos demais. Então você vai optar sempre por aquele que melhor vantagem você tem, tanto vantagem econômica quanto uma vantagem do produto similar. Como é que como é que vocês estão lidando com essa hipótese? Porque eu vejo que esse é o grande problema hoje. Sim, bom, vamos lá. Tá? É, bom, tudo vai depender da capacidade dos Estados Unidos de expandir a sua curva de oferta, né? Basicamente é expandir sua capacidade produtiva, não é? Se os Estados Unidos conseguir expandir sua capacidade produtiva, ele não vai ter uma pressão inflacionária, pode até diminuir os seus custos de produção. E aí, consequentemente, ele vai ser competitivo em relação a economias com custo de produção mais baixo, que é, em geral, as economias dos BRICS. Né? Então, a Argentina está nessa queda de braço, não dá para responder essa pergunta enquanto o jogo ainda está sendo jogado, né? Mas É, adiantando, né? A tentativa do Trump, né? De fazer essas tarifas, não é? Consequentemente gerando uma pressão inflacionária, não é? E essas declarações que ele dá, essas ameaças que ele faz, que acabam impactando o valor do dólar, também é uma tentativa de você diminuir, né, os custos de produção, né? Porque quando você deprecia o câmbio, você deixa na prática as suas exportações mais competitivas, ou seja, embora seja mais caro para mim produzir, né, em relação ao valor, né, que o meu produto ele tem em relação ao seu, né, eu acabo ficando competitivo. Então, ele tenta ter algum ganho de competitividade a partir do câmbio. Né? Isso eu vejo ele ou esperando por isso, ou até mesmo haja algum sentido econômico nisso, nessas declarações. perfeito. Ô, Mário, vou te pedir só para a gente simplificar aqui para o pessoal o que é o câmbio, tá? Porque nem todos que vão Tá? assistir eles sabem determinados termos. Sim, em resumo, o câmbio seria, né, falando de forma tecla SAP, né? Bom, o câmbio seria o, o preço das coisas na minha moeda em relação à sua e vice-versa. É o mesmo produto, né, que eu estou vendendo na minha moeda, você quer comprar e você está me oferecendo a sua moeda. Seria essa relação. Né? O preço de uma coisa na minha moeda em relação à sua. É isso, basicamente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido.
tá? Mas estou satisfeito com a sua explicação. Agora, o Mário, então, pela lógica, os Estados Unidos ele vai precisar depreciar o valor do dólar. Isso. E uma coisa também importante, não é, que é bom salientar, né, que essa explicação do câmbio seria o câmbio nominal, né? Mas também tem a questão do câmbio real, né? Ou seja, quando você coloca o poder de compra, né, dessas duas economias em comparação, se você mexe, né, como eu posso dizer, na inflação daquele país, né, por exemplo, a inflação ela aumenta, a sua moeda vai se depreciar e, consequentemente, o seu produto vai ser mais competitivo também. Então, você percebe melhor a jogada do Trump, né? Ele pode até contar com a inflação, o aumento da inflação, porque isso no longo prazo pode ajudar as exportações americanas, né, a produção americana, né? Então, esse é um ponto que eu também gostaria de salientar, né? Porque quando a gente fala de câmbio, tem dois tipos de câmbio: o câmbio nominal e o câmbio real, que é esse que eu falei. Então, você tem que considerar essas duas coisas. Tá. Agora, vamos lá. O que eu vejo hoje, não sei se você puder até me corrigir, mas hoje a gente tem uma situação onde você tem uma taxa de juros, vejo uma queda de braço entre a Casa Branca e o Fed, tá? Inclusive aí contando aí com o Trump querendo excluir ali alguns membros do Fed. Agora, ele tem uma coisa que está dentro da cabeça dele, tá? E que tá talvez eu seja, eu estou tentando evitar algumas coisas, mas eu estou vendo que está ficando cada vez mais claro certas movimentações. Então, eu vou até dar uma explicada para você porque que eu estou vendo isso e aí fundamentar a pergunta, tá? Porque é o seguinte, nós assistimos até agora uma política do vai, vou chamar assim, do vai e vem. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Trump ameaça, ele coloca, testa, vê qual vai ser a reação, vê como um determinado país vai se armar aquela determinada colocação, aí ele desfaz aquilo e novamente volta aplicando. Então, ou seja, quando a gente observa tudo que ele falou desde o início, desde o dia 20, quando ele toma posse até agora, ele está fazendo acontecer, tá? Só que, dentro desse que faz acontecer, está saindo, muita coisa está saindo, pelo que eu vejo, errada. Porque, por exemplo, vou acabar com a guerra da Ucrânia, não conseguiu acabar e, pelo contrário, eu estou vendo uma aproximação novamente dos Zelensky em algumas questões com a União Europeia. Ali não vai ter solução, tá? Ali a Europa vai fazer a pressão oposta e talvez não entre num acordo. Eu não vejo o fim desse conflito tão cedo ainda, tá? Por incrível que pareça, tá para chegar, mas eu não vejo o caminho ideal ainda, um encontro que tenha casado ainda, talvez de prazos, talvez de interesses dos europeus com relação à Ucrânia, ou ao programa Com que eles tinham certeza. lá do Ukraine Recovery Conference lá, tá? Que é o grande causador de toda essa confusão, tá? Agora, Sim. a gente viu ali também a questão de Israel. Eu apoio Israel, que esse é o Donald Trump, tá? Só que, ao mesmo tempo, você teve uma situação onde ele precisou ali falar que estava vivo, mas ao mesmo tempo acabou ali do nada e passaram o pano em cima do Irã, tá? E acabou por ali. O Irã fizeram de tudo para desaparecer com o conflito, tá? E não foi adiante. Tivemos a questão com os Houthis, também não deu certo. A gente viu, por um acaso,
as embarcações, primeiro um avião com falha técnica, depois, nossa, tivemos que fazer manobras agressivas e, puxa, perdemos 2 aviões, e assim por diante, né? Então, mas fizeram manobras agressivas exatamente por quê, né? Então, tem coisas aí que a gente vê, aí alguns navios tiveram que sair, porque falaram, nossa, estamos com problemas técnicos, tivemos um problema, afasta, vai para manutenção, putz, por um acaso, tá? E na zona de conflito, né? Poxa, é uma coincidência imensa, tá? E também não vingou. E agora a gente tem o pior cenário para nós, pelo menos, mas que não foge daquilo que a gente já vinha falando desde o ano passado, tá? Que era o foco dentro daquilo que eles chamariam de quintal deles, né? Que seria aqui da América Latina. Muito bem. Sim. Nós E estamos vendo consequente hoje. erro de cálculo, né? Porque eles pensam que nós estamos nos anos 90 ainda, né? Ou seja, quando o peso relativo, né, o peso, né, da economia deles em relação à economia da região, isso quer dizer peso relativo, né? Falando em termos mais simples, era muito maior do que é hoje, né? Teve uma época no Brasil, né, por exemplo, né, se eu não me engano, na economia cafeeira, a economia americana correspondeu a 50% das nossas exportações. E hoje ela não chega a 20%. Então já caiu muito, né? Se eu não me engano, chega hoje a 12%, né, das nossas exportações. Então, o que eles podem fazer hoje no Brasil e na região, né, com exceção de Colômbia, né, e alguns outros países, por exemplo, México, por exemplo, é muito menor, né, do que eles poderiam fazer até pouco tempo atrás, que é no caso dos anos 90. Por quê? Porque hoje tem alternativas para você escoar sua produção e caçar investimentos, para receber investimentos direto estrangeiro, por exemplo. Isso. E ao mesmo tempo eu vejo uma outra questão que não sei se você chegou a considerar, mas é a questão dos Estados Unidos hoje não ter até então a gente tinha uns Estados Unidos forte industrialmente que você tinha como negociar com alguém. Então eu te ofereço isso e aquilo. Hoje você tem o Uhum, que exatamente para ele oferecer? Ele vai te oferecer mais financiarização, isso que fica, vai te oferecer serviços, tá? uhum. Serviços a gente já está vendo aqui, e você vê dentro desses serviços, principalmente dos interativos, o mercado chinês também avançando com tudo. Então, Exato. Ele tem essa contradição, né? Porque de um lado ele prometeu para o eleitorado dele gerar mais emprego nos Estados Unidos, mas a moeda de troca dele, né, deveria ser exatamente mais investimentos na região, para manter ela ligada, a região latino-americana é ligada à economia americana, né? Então ele está nessa sinuca de bico, né? Então o que sobra para ele? O bastão. Eu vou mostrar o bastão, se você... política do Big Stick. Exatamente, exatamente. Eu vou mostrar o bastão se você sair da minha zona de influência. Ah, o que você tem para oferecer? Não, não tenho nada. Mas se você sair, você vai ter problema. É isso que ele está fazendo. Por quê? Porque ele prometeu para o eleitorado dele que ia gerar mais investimento interno, na economia doméstica, que é exatamente o oposto do que deveria estar fazendo nesse momento, que é oferecer vantagens, carrots, para a região ainda ver sentido em manter a dependência, né, em alguns setores que ela tem da economia americana. Por exemplo, a questão de patentes, tecnologia, né, bens industriais. Aham. Não, E perfeito. investimento estrangeiro também. E você me lembrou agora do Big Stick, né? Ali da época da viagem do Roosevelt por Pacífico, né? E ele tinha realmente essa questão, mas ali ele tinha dentro ele tinha elementos para poder colocar o Big Stick na mesa. Esse que é a grande questão. Hoje você não tem o South Park. Não sei se você chegou a ver o último desenho do os últimos desenhos do South Park que irritaram o Trump, mas colocaram ele com aquilo pequenininho, né? Então acabou sendo ali, ele até não queria que fosse ao ar, então e eles acabaram mesmo colocando ao ar o desenho. Eu não Sim. vi,
Ah, eu preciso ver esse episódio que tá todo mundo falando. Foi o Walter, ele acabou assistindo, ele falou, pô, eu tive que assistir com uma almofada porque não dava de tanto rir, né? Sim, é uma analogia interessante, né? Porque se a gente tirar o sentido literal dessa, dessa cena cômica, né, a gente pode ver que, né, quem mais grita, né, quem mais ameaça é quem tem menos poder, né? E eles têm três tripés, né, de hegemonia, né? A hegemonia do dólar, que a gente discutiu no começo, né? Que está sendo questionada, ainda que não diretamente, e está sendo feito aos poucos, né? E o Trump está até, de alguma forma, acelerando esse processo, né, com o PIX dos BRICS. Tem outro tripé, o segundo tripé, o segundo ponto desse tripé, é a hegemonia militar, que ainda não é inquestionável, né? A gente está tendo um aumento aí do gasto militar chinês, mas a capacidade da China é mais regional de projeção de poder, né? Tanto que os chineses nem desejam, né, uma projeção de poder além daquela região, né? Não é nem o discurso deles. E por último, a capacidade econômica de produção e de geração de inovação, que foi questionada, foi até superada em alguns pontos, tecnologias críticas, por exemplo, né, em questão, por exemplo, do 5G. Uma empresa chinesa foi pioneira, né, tentaram barrar, por exemplo, na União Europeia, até no Brasil e em América Latina, a, a ascensão da Huawei nesse setor, né, por exemplo. E outros setores também, por exemplo, computação quântica, né, a gente vê os chineses avançando assustadoramente, semicondutores também, eles estão criando seus próprios semicondutores. A Uhum. gente vê, por fim, a gente vê, né, a própria infraestrutura dos Estados Unidos, né, envelhecendo, né? O sistema operacional dos computadores públicos. Eu vi recentemente Sim, a substituição do Windows. Então, eles criaram um sistema só deles, criaram um sistema de alternativa, inclusive, do sistema da Google. Ou seja, sim, os caras estão vindo com com. tudo. Eu brincava aqui que era uma voadora tripla no pâncreas já, né? Exato, eles são um polo inovador hoje, né? A inovação está surgindo não mais dos Estados Unidos, como surgia antes com aquela potência, né, que existia na época por exemplo, do pós-guerra, né, da Guerra Fria, por exemplo. Hoje, de onde está surgindo a inovação, o polo, né, gerador de inovação tecnológica é a China. Isso é evidente. Então, esse tripé, esse ponto do tripé já está sendo perdido. Não, inclusive na área de defesa, a gente vê porta-aviões ficando pronto em 2 anos, 2, 3 anos no máximo, Sim, contra 8 a 10 anos, que ficou 8 anos, 8, só para construir o último super porta-aviões. Então você tem aí sim. uma. E o custo Exato. E a é dez tecnologia por cento do chinesa já valor mostrou final que é do porta-aviões equiparável. norte-americano. Então, Exato. E a isso. tecnologia chinesa já se mostrou equiparável, né? Ou, se não melhor, a alguns cinemas europeus, né? Um caça chinês do Paquistão derrubou, né? Um caça europeu que é estado da arte, né? O Rafale. Isso também tem que se levar em conta. Sim, o JF-17, né? Se não me engano, é esse? Ou J10? Acho que foi um desses dois. Foi um desses dois. Eu não me lembro, eu realmente não me lembro agora qual deles que Acho que foi, foi o J10. Foi o né? J10, eu acho. J10, O que aí é JF-17, chinês. sim. Eu Os acho que dois o são chineses, só que paquistanês é o esse, JF-17. Eu não me lembro isso, é o agora. outro desenvolvimento conjunto, eu acho, da China com o Paquistão, mas não foi esse, não, foi outro. Não, Foi mas o tudo chinês bem. mesmo. Uhum. Não, isso daqui. Mas a gente vê, por exemplo, agora vai ter aí o desfile chinês aí. Eu tô louco para ver. Eles anunciaram lá aquele avião mãe de drone. A gente viu o caça de sexta geração é, completamente inovador, tá? Com possibilidades aí de controle de drones e tudo mais a partir do avião. É, tem coisas ali que só é cego quem não quer ver, né? É, eu acho que o maior cego é aquele que tem os olhos e realmente não quer enxergar, né?
Isso daqui Sim. é. Tá? Agora, por fim, para a gente já ir para o encerramento, uma coisa que me chama a atenção é que eu não entendo muito de como funciona realmente essa parte aqui. Eu ainda não parei, com toda essa loucura global aqui, eu não parei ainda para entender as bitcoins, onde elas entram nesse jogo todo. Porque é uma moeda descentralizada, tem muitos defensores, inclusive esse pessoal mais libertário, se é que assim eu posso dizer, tá? Eles buscam essa possibilidade, mas essa possibilidade é completamente incipiente. Eu não sei se o termo certo seria incipiente, porque você não tem segurança nenhuma. Eu não sei se o termo seria esse, tá? Sim, você não tem nada atrelado, né? Indexado, né? Como a gente Uhum, fala, né? Porque basicamente o valor das bitcoins ele se baseia no quanto as pessoas acham que vale, né? Ou seja, seria o volume de transações, ou seja, compra e venda. É isso, é o estoque daquela moeda, né? O quanto você tem daquela moeda no sistema, né? E quantas pessoas estão dispostas a comprar. Esse é o valor das moedas, né? Aí, se em algum momento as pessoas resolverem deixar de comprar aquela moeda, ela vai a zero o valor. E se Né? o, E outra coisa, e se o cara diga. que é proprietário dessa moeda quer resolver também se desfazer delas, ele pode vender tudo também, só que não tem segurança estatal nenhuma. Não tem, realmente não tem. Agora parece que a coisa pode mudar quando os países resolverem entrar no jogo, né? Porque aí você lança, por exemplo, uma moeda digital, entre aspas, né? A indexação, né? Seria a própria economia daquele país, né? Mas aí você acaba tirando toda a lógica todo o sentido das moedas digitais que os libertários idealizaram, né? Que era se livrar do Estado, né? Mas aí você só consegue viabilizar isso quando o próprio Estado ele entra no jogo, o próprio governo, né? Sim, e venhamos e convenhamos, pessoal. Toda vez que deu uma crise ou deu um chabu, mesmo Precisou do nos Estados Estado. Unidos, precisou do Estado. Você vai ver o Ah, sistema metroviário é estatal. Você vai ver isso daqui, sim, o Josué vive explicando isso daqui, falando para nossa audiência, né? Você vai ver os grandes fabricantes de defesa estatal. A Boeing tem um setor totalmente estatizado. Na Europa, você vai ter o metrô francês, é do Estado, e, ou seja, eles te tapeiam vendendo sim. uma aquilo que eles mesmos não vão fazer, tá? E o brasileiro vai lá e fala: Oba, então vamos fazer aquilo que ele está falando, mas deixa de observar que eles não fazem, né? Sim, com certeza. Não existe hoje, eu acho que nunca existiu, né, uma economia 100% liberal, não é? Principalmente setores importantes, né? Por exemplo, até de provedor de serviço público, né? Por exemplo, né, na Alemanha eles estavam reestatizando as empresas de saneamento básico, né? Porque é um conflito muito grande quando você coloca o setor privado nesses setores, né? Porque é um monopólio natural, né? Então, quando você tem um monopólio natural, em resumo, se você não colocar o interesse público em jogo, as empresas elas não vão oferecer melhores serviços, porque quando você tem um monopólio, a tendência é você oferecer um serviço cada vez pior e mais caro. E é contra a lógica do mercado, dos Uhum. defensores do mercado. Sim, concordo com você. Ô, Mário, hoje, pessoal, hoje o programa foi gravado. Vou pedir para vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar para o seu amigo, para sua amiga, para aquele que também é seu inimigo, que brigou com você em algum momento ali por rede social, mas manda para ele para provocar ele, falar: assiste aí que esses caras aqui, ó, é do teu tipo, tá? Que se você não gostou da gente, provavelmente você brigou com alguém, tá? Ou, ou aquele que teve normalmente foi entre parentes, né? O sobrinho que brigou com a tia, que Indireto. brigou. É,
E se você, a tia, também falar assim, ah, vou passar para aquele meu sobrinho que brigou comigo falando um monte de bobeira, vou mandar para ele também para poder... Manda, tá? E se você pegou e não gostou, curte, tá? Ou não curta, mas coloca lá não curtir, tá? Mas comenta por que não curtiu, tá bom? Porque isso daqui ajuda demais o nosso algoritmo aqui, tá? E entender que o canal ele é relevante para vocês, tá bom, pessoal? Então, isso daqui é o apelo importante. Bom, Mário, eu vou partir para o final. Quero saber uma coisa de você. Tem alguma coisa, alguma mensagem que você queira passar aí para o nosso público? Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de lembrar que economia não é uma ciência exata, né? E ela é dividida em dois pontos. A primeira é a economia positiva, né? Que é aquela do livro de economia, né? Que é aquela coisa de causa e efeito, né? Entre aspas, a parte mais analítica, científica. E a outra é a parte normativa. A parte normativa é a coisa de como o mundo deveria ser, entendeu? Então, não existe essa coisa do tipo, estamos tendo inflação, o que a gente faz? Não tem uma receita de bolo, digamos assim, não, tem que ser isso, senão vai dar problema, acabou. Dependendo de quem você colocar aí na frente, né, da tomada de decisão, você tem um leque de possibilidades que vão ter mais peso dependendo da pessoa e vão ter menos peso dependendo da outra. E todas elas resolvem aquele problema. Então, tudo depende, né, da circunstância e de quem você colocou ali. Lembre-se disso, né? A economia não é física, embora pareça, porque isso foi inclusive proposital, né? Parecer uma forma matemática exata, mas estamos lidando com pessoas alocando recursos. É isso que a economia trata, de pessoas. E pessoas não são máquinas, são imprevisíveis. Perfeito, então, Mário. Olha, muito obrigado. O canal está sempre aberto aqui, sempre que você também quiser vir aqui, comentar, falar, pode vir, tá bom? Sinta-se à vontade. Ah, Ricardo, vi uma matéria tal, a gente podia falar sobre. Poxa, pode me falar, que aí a gente faz um programa bacana aqui com você. Tá bom, Mário? Ó, pessoal, Será um prazer. legal. Pessoal, muito obrigado pela audiência, tá? E espero que o Mário também tenha gostado e volte mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!